Vamos lá, 13:33, coloca aí, depois a gente vai para Lucas, só para a gente confirmar aqui. Outra parábola, ele disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja como levedado. Agora vamos lá para Lucas 12 primeiro. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. Já falamos que os fariseus eram um partido fechado, era um partido religioso, era o mais zeloso, era o mais radical, e que eram perseguidores acirrados de Jesus Cristo. Tinha muita religiosidade, tinha muitos feitos, mas era tudo no legalismo. Eu acho lindo, irmãos, que o texto começa mostrando que uma multidão de pessoas procuravam ouvir Jesus. Olha como é que diz o texto: atropelavam uns aos outros. Mas Jesus não estava interessado em números apenas. Jesus estava interessado na verdade, na pureza. E como ele estava interessado na verdade e na pureza, ele então traz essa mensagem. Essa expressão, acautelai-vos, é para tomar cuidado. Porque, irmãos, pessoas cheias de fermento, elas podem influenciar de 3 maneiras. Primeiro, pelo ensino. Segundo, pelo comportamento. E terceiro, pela influência. Como é que elas podem atrapalhar? Primeiro, pelo ensino. Olha, tem gente que não ensina o que não presta. Ele ensina o que não presta. Ensina o que não é bom. Gosta de andar na casa dos outros, em grupinhos na igreja, em grupinhos de irmãos, só ensinando o que não convém. Ele não ensina a Bíblia, não ensina sobre oração, não ensina sobre fé, mas ele é um hipócrita que anda de casa em casa, ensinando um a ser contra o outro, ensinando a não se congregar, ensinando a não dizimar, a não ofertar, ensinando a falar mal da igreja, a falar mal de pastor, falar mal de membros. É o fermento dos fariseus. Então existem pessoas que ensinam, mas ensinam para o mal. Judas ensinou. Quando a mulher, lá em João 12, a mulher derramou perfume, o que foi que Judas ensinou? Judas diz: para que um desperdício desse? Tantos pobres. E aí essa mulher derrama um perfume tão caro. Ele estava incentivando os outros a se oporem àquele ato benéfico que a mulher fez para com Jesus. E lamentavelmente, a gente fala só de Judas, mas os discípulos todos acompanharam a mesma linha de pensamento de Judas. Então, muito cuidado. Tem pessoas que resistem, aliás, ensinam o que não convém. Pode ensinar pelo ensino errado, ensinar pelo comportamento. Tem pessoas que têm péssimo comportamento, não se comporta, e ele pode influenciar outro com o seu comportamento. E outros que influenciam de modo negativo. Então, vocês podem analisar que Jesus estava dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Porque quando nós atentamos para esse fermento, nós já falamos que ele era legalista, ele era de hipocrisia e de aparência, e era cego. Era uma religiosidade cega. E nós vamos fechar hoje, nós começamos na semana passada, falando sobre essa religiosidade cega, e não tem coisa pior, irmãos, do que você ser dirigido por um irmão ou por uma irmã que a religiosidade dela é cega. Quando nós atentamos para esta passagem bíblica, nós lembramos de Romanos 10, verso 2, 3. Olha o que Paulo diz, Romanos 10, verso 2 e 3. Porque eu lhe dou testemunho de que tem zelo de como? De Deus. Mas como era o zelo deles? Não com entendimento. Vamos lá, todos lendo bem forte. Romanos 10, 2. Vamos lá. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não. Tem muitas pessoas na igreja, olhem bem para cá que isso aqui é muito sério. A religiosidade cega, irmãos, ela é prejudicial porque ela deixa de focar, olhem para mim aqui, ela deixa de focar no que é espiritual, no que é essencial, no que é sagrado,
para ela firmar-se só nas regras. Só nas regras. Só nas regras. A religiosidade cega, ela não olha para o coração, ela não olha para as motivações, ela não olha para as intenções. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é verdadeiro, nem tudo que se fala é a realidade. Então, quando a pessoa ela tem uma religiosidade cega, ela pode até fazer um trabalho matando em nome de Deus, dizendo que está fazendo um trabalho para Deus. Assim eram os judeus e eram Paulo. Eram os judeus e Paulo. Veja que Paulo está dizendo, os judeus têm zelo de Deus. Tinha zelo ou não tinha? Tem irmão que ele tem zelo pela Bíblia, mas é um zelo cego. Tem irmão que tem um zelo pela igreja, mas é um zelo cego. Nós valorizamos os bons costumes e o comportamento da Assembleia de Deus. Mas quem foi que disse que a irmã que está andando de roupão branco, ela é cheia do Espírito Santo? Quantas irmãs do manto não são as irmãs mais desgraçadas que tem na igreja? Há mar de confusão. Quantos, isso aqui é muito sério, tem irmão aqui no nosso meio que ele chega para a gente, ele é radical na doutrina, ele é radical que você pensa que ele tem zelo de Deus, mas dentro o coração não vale nada. Nós temos que separar, irmãos, olhem bem para cá, a religiosidade cega. Eu conheço irmãs, eu conheço irmãos que pregam, que cantam, que você pensa e diz assim, são usados. Mas é um coração cheio de ódio, é um coração cheio de raiva, é uma língua cheia de veneno de cobra que mata os outros. E estão dentro da igreja dizendo, eu amo a Deus. Orando e jejuando, mas olhe bem para cá. Qual é o problema da religiosidade cega? Olha aqui, Paulo está dizendo, eu dou testemunho que eles têm zelo de quem? De Deus. Mas era zelo o quê? Não com entendimento. Zelo sem entendimento não vale nada para Deus. Só para os irmãos terem ideia, coloque aí João 16, vê se é o verso 2. João 16, deixa eu ver se eu estou lembrado aqui. Olha aí, leiam isso aí vocês. Expulsar-vos-ão da onde? Das sinagogas, e vem mesmo o quê? A hora em que qualquer que vos matar, cuidará, está fazendo um serviço para quem? Tem irmão que está matando o outro, e ele está dizendo, e é porque eu amo as coisas de Deus. Ama matando? Religiosidade cega mata, meus irmãos. E o maior problema é que a religiosidade cega, ela não te leva para o céu, ela te leva para o buraco. Coloca aí na tela Mateus 16, verso 23. Aliás, 23, 16, é o contrário. 23, 16, coloca aí. Olha o que diz a Bíblia, vamos lá. Ai de vós, como? Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada, mas o que jurar pelo o ouro do templo, esse é o quê? Olha, o adorador cego, o irmão radical, por exemplo, às vezes pode chegar aqui o prefeito da cidade, eu digo, prefeito, pode sentar aqui no púlpito, é uma autoridade, ele não vai pregar. Aí o irmão diz, o pastor botou uma autoridade no altar. Qual é a diferença da porta e dessa nave todinha para esse altar aqui? Vamos lá, digam aí vocês, qual é a diferença? Jesus nunca usou altar dizendo, pregue o evangelho do altar. Ele decide por todo mundo. Quem entrar lá naquela porta, quando a gente inaugura a casa, a gente consagra ela todinha para o nome de quem? Para o nome de Deus. Então, tanto quem está aqui no altar, como também quem está aí dentro, é a mesma coisa, está dentro do altar. Está dentro do templo. E aqui Jesus estava dizendo, vocês não prestam para nada. Porque esse daqui diziam, quem jurar pelo templo, nada é. Mas quem jurar, olha aí, ó, tá vendo? Pois quer dizer, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas se jurar pelo ouro, eu pergunto aqui, eles estavam interessados na glória de Deus ou no ouro? Então pronto. O adorador cego,
O condutor cego. E olha o que acontece. A Bíblia diz que um cego que guia, coloca aí na tela, 15 e 14 de Mateus. Um cego que guia outro cego, o que eles fazem? Cai no buraco. Então todos que guiam um, ou levam um para o lado, ele vai para o buraco. Vamos lá, olha aqui. Deixai-os, são os cegos condutores de cego. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão aonde? Na cova. Então deixa eu dizer para vocês, a religiosidade cega é porque ela se apega mais nas regras do que no próprio Deus. A religiosidade cega, ela perde o foco da espiritualidade. Você se apega mais na regra, você se apega mais na coisa do que no Deus verdadeiro. Irmãos, deixa eu dizer aqui para vocês esta noite. O irmão que jejuma porque ele quer ganhar uma coisa, está perdendo o foco. O irmão que ora porque só quer receber uma bênção, está perdendo o foco. É religiosidade cega. O irmão que vem para o culto apenas para ser abençoado, religiosidade cega. Porque, prestem bem atenção, o irmão que cumpre a Bíblia só para não ir para o inferno, religiosidade cega. Porque o foco não está na comunhão, o foco não está na adoração, o foco não está em saber quem Deus é, o foco está em não perder uma bênção ou ganhar alguma coisa. Quando você perde o foco, quando você faz só porque é um mandamento, você está dependendo de uma regra. E na igreja, não, o que me salva não é o que eu faço. Evangelho não é o que eu faço. Evangelho é o que Cristo faz por nós na cruz.